Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. No livro dos Atos dos Apóstolos, eles chegam à conclusão de que não é preciso e que é necessário ter o coração aberto e atento à palavra de Deus. Não podemos e não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Nós também, meu irmão e minha irmã, precisamos ter esta consciência. Negligenciar a palavra de Deus não deve ser possível entre nós. É preciso que todos os dias nos esforcemos para nos encontrar com Jesus através da escuta da palavra de Deus. Nós temos esta oportunidade de nos encontrar com Jesus neste momento tão especial, quando podemos escutar a palavra de Deus, fazer a nossa reflexão, a nossa oração e nos esforçar para colocá-la em prática. Te convido mais uma vez a abrir seu coração, seus ouvidos e permitir que essa semente da palavra de Deus caia no solo sagrado do seu coração, possa crescer e produzir muitos frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós ouvimos faz parte do grande discurso de despedida de Jesus. Jesus, após se sentar à mesa com os seus discípulos para tomarem a última ceia, ele começa a fazer o seu discurso de despedida. É muito comum a gente encontrar na Bíblia os grandes personagens que antes de partir faz esse grande discurso de despedida. E nesse discurso de despedida, aquele que está partindo deixa os seus ensinamentos fundamentais para quem vai permanecer. Jesus já havia anunciado que deveria partir para o Pai. Os discípulos certamente ficaram preocupados, assustados com a partida de Jesus, inseguros. E é justamente neste contexto de insegurança que Jesus diz estas palavras aos seus discípulos. Vamos juntos meditar estas palavras de Jesus, porque elas também são muito úteis para nós hoje. O trecho do Evangelho que nós ouvimos começa dizendo: Cesse de perturbar-se o vosso coração. É a mensagem de encorajamento de Jesus a seus discípulos. Cesse de se perturbar o vosso coração. Como foi dito, diante do anúncio de Jesus de que deveria partir para o Pai, os seus discípulos se sentem inseguros. Certamente o coração perturbou-se, mas a mensagem de Jesus é de encorajamento, no sentido de dizer, ele vai para junto do Pai, mas os discípulos precisam de força para continuarem a missão aqui na terra. Hoje também Jesus dirige estas mesmas palavras de encorajamento a cada um de nós. São tantas as situações que às vezes nós passamos e que querem nos fazer desanimar. No entanto, não podemos permitir que o nosso coração seja perturbado. É preciso ter esta confiança na palavra de Jesus. Cesse de se perturbar o vosso coração. Como nós sabemos, o coração na Bíblia é o centro da humana liberdade. É onde Deus planta a semente da sua palavra. E precisamos ter este cuidado para não permitir que outras coisas nos impeçam de fazer crescer a semente da palavra de Deus no nosso coração. Em seguida, Jesus diz algo fundamental: credes em Deus, crede também em mim. Fé
No momento da provação, no momento da dificuldade, não podemos deixar que o medo tome conta do nosso ser. Por isso é preciso cessar a perturbação do coração e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa opção de fé. Credes em Deus, crede em mim também. Como anda a nossa fé? Como temos alimentado o nosso crer? Como temos nos esforçado para cultivar a nossa fé? Por isso, Jesus também olha para cada um de nós e pede de nós fé. Fé é adesão à pessoa de Jesus. Fé é adesão ao projeto que Ele nos revelou. É assumir para a nossa vida o projeto que Jesus assumiu para a sua vida. Crede em Deus, crede em mim também. E Jesus diz a seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Então é bonito esta mensagem de Jesus. Ele não deixa os seus discípulos desolados. Ele deixa uma palavra de encorajamento. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou para preparar para vós um lugar. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos promete a graça de também participarmos da morada eterna do Pai. Nós cremos nisso e é isso que nós buscamos aqui na terra. Cremos que junto de Deus encontraremos a nossa habitação eterna. Vou preparar-vos uma morada. Por isso, meu irmão e minha irmã, devemos ter esta coragem, este ânimo, este entusiasmo de olhar para frente e acreditar que Jesus sobe para o Pai, mas Ele volta. E Ele volta porque preparou para nós um lugar. Esta palavra de encorajamento que Jesus dirige aos seus discípulos também é dirigida ao coração de cada um de nós. E diz mais o Evangelho: tudo isso que Jesus faz é para que Ele novamente possa vir e nos levar com Ele, a fim de que onde Ele estiver, esteja também cada um de nós. É união, é comunhão, é intimidade com Jesus. Eu vou, voltarei, vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Portanto, Jesus deseja criar esta íntima relação entre nós e Ele, entre aqueles que decidem pela fé segui-lo e Ele. Íntima comunhão, íntima relação com Jesus. É isso que nós precisamos estabelecer. E diz mais o Evangelho: para onde eu vou, conheceis o caminho. Para onde vou, conheceis o caminho. Certamente os discípulos de Jesus poderiam ter pensado em um caminho físico, em um caminho geográfico. É por isso que Tomé, um dos seus discípulos, se levanta para fazer esta interrogação: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Portanto, para Tomé, Jesus estava falando de um caminho geográfico, de um caminho físico. Mas a resposta de Jesus mostra algo diferente. Não se trata de um caminho geográfico ou um caminho físico. É Jesus mesmo o caminho. É Ele o caminho que nós devemos seguir para chegar ao Pai. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade e vida. Portanto, o caminho é Jesus. Por quê? Porque não podemos ir ao Pai senão por Jesus. Quem quer chegar ao Pai eterno deve fazer a adesão de fé a Jesus. É por meio de Jesus que nós podemos chegar ao Pai. Por isso Ele é caminho. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Jesus é a verdade, porque Ele vem a este mundo para nos revelar o projeto do Divino Pai Eterno. Não se trata aqui de uma verdade filosófica, é o próprio Cristo, a verdade de Deus, a verdade que Ele vem nos revelar, a verdade da salvação. E Ele é vida, não simplesmente a vida biológica, mas a vida que não perece, a vida eterna. Por isso, em Jesus, nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. E depois é bonito que o Evangelho utiliza essa expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é muito comum no Evangelho de São João. Esta é uma expressão de revelação divina. Portanto, Jesus é a revelação do Divino Pai Eterno, é a revelação plena
do Pai Eterno. Nós devemos olhar para Ele e nele ver a face do Pai Eterno. Portanto, este Evangelho que nós ouvimos hoje nos ajuda a nos encorajar diante dos compromissos que nós temos neste mundo e, ao mesmo tempo, as ameaças que tentam nos amedrontar e nos fazer desanimar. Não podemos deixar que o nosso coração se perturbe. Cesse de perturbar o vosso coração. Coragem, Jesus está conosco. Ele vai para o Pai, mas não nos deixa sozinho, sem uma palavra de encorajamento. Nós também precisamos ser renovados por esta palavra que ouvimos do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, nós queremos nos colocar em atitude de oração, sobretudo pedindo o consolo de Deus para que o nosso coração não se perturbe diante das dificuldades deste mundo. Voltemos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nós te pedimos no dia de hoje a graça de sempre olhar para Teu Filho Jesus e acolher Suas palavras que pede de nós de não perturbar o coração, que pede de nós fé, para que deste modo tenhamos coragem suficiente para atravessar as dificuldades desta vida. Ajuda-nos, Pai Eterno, com a força do Teu Espírito, ser fiel no seguimento dos passos de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.